A mulher do frasco de alabastro, o poder da entrega que cura a alma, a noite do perfume e das lágrimas. Na escuridão do mundo antigo, entre ruas estreitas e iluminadas por tochas oscilantes, uma mulher caminhava com um propósito. Não havia esperança em seu olhar, mas havia um desejo ardente. Em suas mãos, um frasco feito de alabastro, uma pedra delicada e translúcida, usada apenas para guardar perfumes preciosos. Esse frasco, porém, era mais que uma joia ou bem material. Era símbolo de sua dor, de sua história, de seus pecados. Naquela noite, ela caminhava rumo a algo que nem mesmo compreendia totalmente, mas sentia. Algo em sua alma precisava ser curado. Essa mulher, embora os evangelhos não digam explicitamente seu nome neste contexto, é tradicionalmente ligada a Maria Madalena. Alguns estudiosos discordam, mas não importa seu nome. O que importa é o gesto, a entrega, o escândalo que ela causaria. Sabia que ao entrar na casa de um fariseu seria julgada, apontada, talvez até expulsa, mas dentro dela algo gritava. Uma necessidade tão profunda de perdão que nenhuma religião tradicional conseguiria suprir. O cenário era desconcertante. Jesus, o mestre que curava com palavras e olhares, estava reclinado à mesa na casa de Simão, o fariseu. Um ambiente tenso, cheio de aparências, de julgamentos ocultos e sorrisos disfarçados. Então ela entrou, sozinha, quebrando todas as regras sociais e religiosas. Todos os olhares se voltaram para ela, mas ela não disse uma palavra, apenas se ajoelhou. E então, algo sagrado aconteceu. O silêncio se encheu de um som surdo, o som do alabastro se partindo. Um gesto que não poderia ser desfeito. O perfume, caro, raro, irreversível, se espalhou pelo chão, pelos pés de Jesus, pelo ar e pelas almas ali presentes. Mas mais que o aroma do nardo puro, espalhou-se a mensagem do arrependimento sincero. Ela chorava. Suas lágrimas lavavam os pés do Salvador. Não tinha mais nada a oferecer, apenas suas lágrimas. Seus cabelos, outrora símbolo de vaidade, agora eram usados como toalha para secar aqueles pés. Um gesto íntimo, escandaloso e ao mesmo tempo profundamente espiritual. Naquele instante, ela não apenas entregava um perfume, entregava sua dor, sua vergonha, sua história e, acima de tudo, sua esperança de ser curada por dentro. Não da pele, não do corpo, mas da alma. Os julgamentos silenciosos. Enquanto a cena se desenrolava com intensidade emocional, uma tempestade silenciosa se armava nos corações ao redor. Simão, o anfitrião e fariseu respeitado, observava com desprezo disfarçado. Em seu pensamento, ele julgava não apenas a mulher, mas também a legitimidade do próprio Jesus. Se este homem fosse profeta, saberia quem está tocando nele. Saberia que ela é uma pecadora. Era um julgamento silencioso, mas afiado como uma faca. Simão não dizia em voz alta, mas sua mente gritava. E ali estava o verdadeiro contraste. Enquanto aquela mulher quebrava seu frasco de alabastro, Simão segurava firmemente seu frasco de orgulho. Enquanto ela se expunha em lágrimas, ele se escondia em uma máscara de religiosidade. Enquanto ela reconhecia sua podridão, ele se achava limpo demais para precisar de perdão. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos, conta uma parábola curta, mas poderosa. 2 devedores. Um devia 500 denários. O outro, 50. Nenhum dos dois podia pagar. Ambos foram perdoados. E então Jesus pergunta, qual deles amará mais ao credor? Simão responde com hesitação. Suponho que aquele a quem mais se perdoou. Jesus confirma. E então se vira para a mulher e pela primeira vez fala diretamente sobre o que está acontecendo.
O contraste é brutal. Jesus diz: "Desde que entrei em tua casa, não me deste água para os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas. Não me deste beijo, mas ela não parou de beijar meus pés. Não ungiu minha cabeça com óleo, mas ela ungiu meus pés com perfume." Em outras palavras, o gesto dela foi muito mais sincero, muito mais profundo do que toda a recepção formal e fria de Simão. Naquele momento, Jesus quebra as convenções sociais e religiosas mais rígidas. Ele diz que os muitos pecados daquela mulher foram perdoados. E justifica porque ela muito amou. O amor dela, embora escandaloso aos olhos humanos, era puro aos olhos do céu. Era um amor que brotava do fundo de um coração dilacerado, e ali está o centro da cura. Não é o perfume que limpa, não é o gesto em si, é o reconhecimento do pecado e o profundo desejo de ser transformada. Ela não precisava de uma cura física, precisava de uma segunda chance, precisava voltar a viver. A cura que não se vê com os olhos. Ao olhar para aquela mulher, muitos enxergavam apenas o que os olhos podiam ver. Seu passado, sua reputação manchada, os sussurros que corriam pelas esquinas sobre ela. Mas Jesus via além. Via o que ninguém mais conseguia enxergar. Uma alma desesperada por redenção. E ali no chão daquela casa, enquanto lágrimas e perfumes se misturavam, a cura aconteceu. Não de forma espetacular aos olhos do mundo, mas no silêncio do coração. Essa cura não gerou aplausos, não houve luzes brilhando, nem música celestial audível. Houve apenas um olhar, um reconhecimento. Jesus olhou para ela e disse as palavras que nenhum ser humano jamais havia dito a ela com tanta autoridade e amor. Seus pecados estão perdoados. Esse era o bálsamo. Esse era o verdadeiro milagre. As pessoas ali presentes começaram a murmurar: quem é este que até perdoa pecados? Mais uma vez, a lógica dos religiosos se chocava com a graça do céu. Para eles, a cura era física, visível, comprovável. Para Jesus, a cura mais importante era invisível, era o renascimento da dignidade, o renascimento da identidade, o resgate de alguém que, aos olhos da sociedade, já estava morta em vida. Essa mulher provavelmente saiu daquele lugar em silêncio, sem alarde, mas nunca mais foi a mesma. A vergonha foi embora, a dor foi levada, o peso na alma, aquele fardo insuportável foi removido, e em seu lugar ficou algo novo, uma leveza que só a graça pode conceder. Nos tempos antigos, um frasco de alabastro era tão valioso que muitas vezes representava o dote de uma mulher. Era sua segurança, seu futuro. Ao quebrá-lo, ela estava dizendo com seu gesto: não volto mais atrás. Entrego tudo. E é nesse ponto que a cura se torna total. Não foi apenas um gesto simbólico, foi um rompimento com o passado, um sepultamento das dores e um nascimento espiritual. Essa cura que não se vê é a que mais precisamos. Não há remédio para ela, não há tratamento psicológico que possa, sozinho, apagar os traumas mais profundos. Só algo sobrenatural, só algo divino, só o amor de um Salvador capaz de enxergar além da lama e ver a beleza da alma. Quantas pessoas hoje vivem com frascos de alabastro intactos, guardados, intocáveis, com medo de entregar, com medo de serem julgadas, e por isso vivem doentes, doentes na alma, escondendo sua dor, sua história, seus erros. O que essa mulher nos ensina é que a cura só vem quando quebramos o que é mais precioso, quando derramamos tudo, mesmo sabendo que isso pode causar escândalo. É nessa vulnerabilidade que encontramos o toque que cura.
A mulher invisível, reflexão sobre o rejeito social. Em sociedades patriarcais como a da época de Jesus, uma mulher com a reputação manchada não apenas era mal vista, ela era invisibilizada, marginalizada, reduzida à condição de escória. Nenhuma sinagoga a acolheria, nenhuma família a consideraria digna de casamento, nenhuma rede social, se existisse, a seguiria. E ainda assim, essa mulher ousou atravessar essa linha invisível que separa o pecador do aceitável. Ela sabia que estava entrando num ambiente hostil, mas sabia também que ali estaria aquele que podia restaurar tudo. Ela já não tinha mais nada a perder. E isso é, paradoxalmente, uma das maiores forças de transformação. Quando a dor nos tira tudo, resta apenas o ato de entrega. O interessante é que Jesus não apenas a defende, ele a coloca como exemplo. Ao confrontar Simão, ele não usa palavras duras diretamente, usa comparação. Uma pedagogia sutil, mas poderosa. Mostra que aquela mulher, considerada uma pecadora desprezível, havia feito mais por ele do que o próprio anfitrião. Ele reverte o status social ali, ao vivo, na frente de todos. Quantos Simões ainda existem por aí? Homens e mulheres que recebem a presença divina, mas a tratam com frieza. Que têm a Bíblia nas mãos, mas não têm compaixão no coração. Que mantêm as aparências de santidade, mas são incapazes de amar o pecador. São essas pessoas que Jesus denuncia sem gritar, apenas mostrando o contraste entre o gesto verdadeiro e a religiosidade morta. Essa mulher, sem dizer uma palavra, pregou um sermão inteiro, um sermão de ação, de lágrima, de entrega, um sermão que perfurou o coração do Messias e o coração dos céus, e por isso foi curada, restaurada, transformada. Esse tipo de cura é o mais difícil de alcançar, porque exige coragem, exige vulnerabilidade, exige reconhecer que não somos nada, que nossa história tem manchas, que nossas mãos estão sujas, que nossos pés já caminharam por caminhos tortuosos. Mas exige também reconhecer que há alguém disposto a nos lavar por completo. A mulher invisível tornou-se visível para o céu. E isso muda tudo, porque quando Deus te vê, quando Deus te reconhece, quando Deus te perdoa, ninguém mais pode te apagar. O efeito colateral da cura, uma nova missão. Ao sair daquela casa, a mulher do frasco de alabastro não era mais a mesma. Não apenas por ter sido perdoada, mas porque havia experimentado algo que transforma qualquer alma, o toque da misericórdia. Isso por si só já seria suficiente, mas o impacto da cura não para nela. Quando alguém é profundamente curado, algo novo começa a brotar. Uma missão. A tradição cristã, muitas vezes, associa essa mulher a Maria Madalena, que depois se torna uma das seguidoras mais fiéis de Jesus. Se essa ligação for real, então estamos diante de um exemplo ainda mais profundo, de uma pecadora rejeitada a uma líder espiritual, de alguém considerada impura, a testemunha ocular da ressurreição. Seja como for, essa mulher, a partir daquele dia, deixou de ser definida pelo seu passado. Agora, seu nome estava escrito na eternidade. O que antes era vergonha, agora era testemunho. O que antes era dor, agora era fonte de esperança para outros. E é isso que acontece com toda cura verdadeira. Ela se transforma em caminho para a cura de outros. A mulher do frasco de alabastro é lembrada até hoje, não porque foi rica ou poderosa ou influente, mas porque amou com intensidade, porque entregou sem medo, porque ousou ser vulnerável diante de um Deus que não condena, mas transforma. Jesus mesmo disse: em todo lugar onde este evangelho for pregado, será contado também o que ela fez para a memória sua. E assim se cumpriu. Esse tipo de imortalidade não está nas conquistas humanas, está no impacto espiritual.
O gesto dela atravessou séculos. E ainda hoje, em vídeos como este, sua história continua curando pessoas que, como ela, vivem com frascos lacrados de dor dentro do peito. Quantos de nós guardamos emoções não resolvidas, pecados não confessados, feridas que escondemos sob camadas de aparência? E, no fundo, desejamos apenas o que ela desejava: tocar, ainda que de leve, no sagrado, ainda que escondidos, ainda que por trás de lágrimas. Desejamos ser restaurados, desejamos ser vistos, desejamos ouvir: teus pecados estão perdoados. A verdadeira cura acontece quando deixamos de lutar com nossas próprias forças, quando deixamos de carregar máscaras, quando enfim aceitamos que não temos mais controle, e nesse colapso emocional e espiritual nasce algo novo: a esperança. A moral que cura almas. A história da mulher do frasco de alabastro é mais do que um relato bíblico. É uma metáfora viva para todos aqueles que vivem na sombra da culpa, no silêncio do trauma, na prisão da vergonha. Ela representa o humano em sua forma mais crua, despido de status, orgulhos e certezas. Representa todos nós em algum ponto da vida. A mensagem que ecoa dessa narrativa é clara: ninguém está além da cura. Nenhuma alma está danificada demais. Nenhum passado é irreparável. Não importa o que foi feito, nem quantas vezes você caiu. Existe um lugar aos pés da graça. Existe alguém disposto a olhar além das suas falhas e dizer: eu vejo o que há de belo em você. A moral da história é simples e poderosa. A cura começa na entrega. E a entrega mais eficaz é aquela que vem com lágrimas, com sinceridade, com o quebrar do que temos de mais valioso. Talvez hoje o seu frasco não seja de alabastro, mas ele existe. E está cheio de emoções represadas, de memórias dolorosas, de medos antigos. Que tal quebrá-lo? Que tal ainda hoje se ajoelhar diante da vida, ou de Deus, se você crê, e simplesmente dizer: eu não aguento mais. Eu preciso ser curado. Essa simples oração, esse pequeno gesto, pode abrir um portal para um renascimento interior, um portal para recomeçar, e que essa história não termine aqui, que ela seja o início de uma jornada para você. Que ao assistir este vídeo, algo se quebre dentro de você, não para te destruir, mas para que possa reconstruir sua identidade sobre um novo fundamento: o amor incondicional, a misericórdia imensurável e a graça que cura até os corações mais feridos. Você não está sozinho, você não está além da redenção. E como aquela mulher, você também pode ouvir: vá em paz, a tua fé te salvou. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.